Gosta deste vídeo se acreditas que a vida sempre dá uma volta completa. Deixa um comentário com a tua opinião. Às vezes a traição não chega com fúria, esgueira-se silenciosamente, envolta na rotina. Com o rosto que amaste durante anos, a mensagem de texto brilhou no ecrã do telemóvel da Joana como uma brasa ardente. Ela leu-o 3 vezes, a cada vez com a esperança de que as palavras se reordenassem em algo menos devastador. Não o fizeram. Já sinto a tua falta. A noite passada foi perfeita. À mesma hora na próxima semana? Não era para ela. O Ricardo tinha deixado o seu telemóvel desbloqueado na ilha da cozinha enquanto tomava dute, a preparar-se para mais uma suposta reunião de trabalho. Após 13 anos de casamento, a Joana jamais tinha bisbilhotado. A confiança era o seu pilar, ou assim ela pensava. Lá fora, a chuva de Lisboa batia nas janelas da sua vivenda nos arredores, um som que antes lhe dava paz. Agora, sentia-se como um julgamento, cada gota um eco da sua ingenuidade. Há quanto tempo ela vivia esta mentira? Ela queria gritar, mas a sua garganta parecia forrada a vidro. As suas pernas tremeram ligeiramente enquanto ela se agarrava à bancada para se manter de pé. A traição não só doía, destruiu-a por dentro. Os seus pulmões recusaram-se a encher-se por completo, como se até o ar da casa encolhesse com o que ela acabara de descobrir. Os caracóis de Tomás desciam da escada, brilhantes e inocentes. As gargalhadas do seu filho de 6 anos em plena batalha com as suas figuras de ação pareceram um salva-vidas que a ancorou enquanto tudo o resto se desmoronava. A cozinha, a sua cozinha, com as suas bancadas de granito e vasos de alfazema, de repente pareceu-lhe estranha, como o cenário para a mulher que fingia ser. As mãos da Joana tremeram enquanto ela voltava a deixar o telemóvel exatamente onde o encontrou. O seu reflexo no vidro escuro da janela chamou a sua atenção. Cabelo castanho, rosto pálido, olhos verdes e vazios, familiar, mas distante. Outrora ela tinha visto força naqueles olhos, determinação, paixão, mas agora tudo o que ela via era cansaço gravado em cada linha do seu rosto. Quando é que a faísca naqueles olhos se tinha apagado? Quando é que a mulher vibrante que outrora foi se tinha desvanecido, deixando para trás alguém que só sabia acomodar-se e sacrificar-se? O duche lá em cima fechou-se. No silêncio espesso, ela conseguiu ouvir o Ricardo a cantarolar, a mesma melodia que ele sempre cantava quando estava de bom humor. Por que não estaria? Ele tinha tudo. Um negócio próspero, um lar bonito, uma esposa leal, um filho alegre e, ao que parecia, alguém mais que tornava as suas noites perfeitas. E mamã, tu ajudas-me? Gritou o Tomás. O Homem-Aranha ficou preso debaixo da cama outra vez. Os seus instintos ativaram-se antes que o seu coração partido pudesse objetar. Já vou, querido, respondeu, surpreendida pela firmeza da sua própria voz. Ela sempre tinha sido boa nisso, em manter a superfície lisa, em assegurar-se de que todos os outros eram felizes, estavam protegidos, alheios a tudo. Tu achas que a Joana devia ter enfrentado o Ricardo naquele mesmo instante? Ou fez bem em esperar? Deixa a tua opinião nos comentários. As escadas estenderam-se à sua frente como uma montanha. Cada passo em frente exigia força de vontade. A porta do quarto do Tomás estava entreaberta. Os brinquedos de super-heróis enchiam o chão como pequenos guardiões da inocência. Ele levantou o olhar para ela, os olhos de Ricardo em miniatura, e pela primeira vez a semelhança pareceu uma facada. Aquele sorriso, aquele olhar confiante, a despedaçou. Como podia ela proteger aquela inocência
quando a base do seu mundo estava a apodrecer por baixo? Engoliu em seco, sentindo que os alicerces da sua maternidade tremiam. Vês, está muito lá atrás, apontou o Tomás debaixo da cama, completamente alheio a que o mundo que ele conhecia estava prestes a mudar para sempre. A Joana ajoelhou-se, enfiando a mão debaixo da cama. Os seus dedos encontraram o brinquedo mesmo quando os passos familiares do Ricardo ecoaram no corredor. O cheiro do seu perfume de marca chegou com ele, aquele que ela lhe tinha oferecido com tanto carinho. Quantas vezes aquele mesmo aroma se tinha agarrado a alguém mais? Olá, campeão! A voz do Ricardo ressoou da porta. Pronto para jantar? Eu estava a pensar que poderíamos pedir pizza do teu sítio favorito, Tomás. Mas a Joana ficou imóvel, ainda de joelhos, a agarrar o brinquedo como se fosse um salva-vidas. Não se atreveu a levantar o olhar, com medo de que, se ela encontrasse os olhos dele, tudo o que ela tinha descoberto se solidificaria em algo que ela não conseguiria desfazer. Joana, tu estás bem aí embaixo? A voz do Ricardo continha uma nota de preocupação que outrora teria derretido o seu coração. Agora, apenas ressoava oca. Finalmente ela levantou-se, com os joelhos rígidos, e enfrentou o homem em quem outrora tinha confiado cada parte de si mesma. O seu cabelo louro acinzentado ainda estava úmido do duche. Os seus olhos castanhos brilhavam com o mesmo encanto que outrora a tinha cativado. Ele parecia o mesmo daquela manhã, mas nada era igual. Estou bem, mentiu, entregando ao Tomás o super-herói de plástico. Muito bem, mas ela não estava. E enquanto via o Ricardo a desarrumar o cabelo do seu filho, a representar o papel do pai carinhoso enquanto, provavelmente, se preparava para escapar para outra reunião de trabalho, a Joana percebeu que não tinha estado bem há muito tempo. A questão era, o que é que ela ia fazer em relação a isso? Se te identificas com esta história ou conheces alguém que precise, partilha este vídeo e subscreve para mais conteúdo que transforma vidas. O ponto de viragem. Os 3 dias seguintes decorreram numa névoa. Em piloto automático, a Joana preparou o almoço do Tomás, levou-o à creche com um sorriso ensaiado e ficou na porta cada manhã enquanto o Ricardo ia embora, como se nada tivesse mudado, exceto que tudo tinha. O sono a evitou. Ela deitava-se na cama cada noite, os centímetros entre os seus corpos a alargarem-se a cada respiração que ele dava. Cada expiração parecia veneno no ar. As mensagens que ela tinha encontrado tinham aberto tudo. Agora, tudo encaixava. As noites de trabalho, as viagens de fim de semana, o perfume que ela não reconhecia, a inscrição no ginásio sem usar. Na 4ª manhã, enquanto mexia numa chávena de café intocada, o seu telemóvel vibrou. A voz da sua mãe, Carmo, ouviu-se através do altifalante. Joana, querida, tu estás aí? Não tens respondido a nenhuma das minhas chamadas. Mamã, a palavra saiu num sussurro, depois num soluço. Depois de começar, ela não conseguiu conter. A chávena escorregou da sua mão e estilhaçou-se no chão. O líquido escuro derramou-se sobre o azulejo branco, como segredos derramados. Eu vou já para aí, declarou a Carmo. O seu tom não admitia discussão. Agora mesmo. A Joana queria protestar, manter a frágil ilusão de controlo intacta, mas não saíram palavras. Em vez disso, ela deixou-se cair no chão, a evitar a porcelana partida, e encolheu-se com os joelhos no peito. 40 minutos depois, a porta da rua fez um clique. A Carmo usou a chave de emergência que a Joana tinha insistido que nunca precisaria. Não era isto uma emergência? O lento desmoronamento de tudo em que a Joana tinha acreditado.
Oh, querida! Os passos da Carmo pararam no limiar da cozinha. Em segundos, ela estava no chão ao lado da sua filha, a envolvê-la com os seus braços, exatamente como ela tinha feito durante as dores de barriga da infância. Ele está a trair-me. As palavras saíram da garganta da Joana como se fossem vidro. Eu vi as mensagens. Eu vi que ele vai com ela do escritório depois das horas. O nome dela é Irene. Tem 29 anos. Cada facto, cada número pareceu uma nova laceração. O abraço da Carmo apenas se tornou mais forte. Tu confrontaste-o? A Joana abanou a cabeça, o seu cabelo sujo e sem vida a cair sobre a sua bochecha. Não consigo, por causa do Tomás. Não sei como. As palavras espalharam-se como os fragmentos partidos da chávena de café, agora frios no chão. Quando foi a última vez que comeste? Os instintos práticos da Carmo tomaram conta. Ela reparou nas bochechas fundas da filha, nas olheiras escuras debaixo dos seus olhos. Não tenho fome. Não foi isso que eu te perguntei. A Carmo levantou-se, puxando suavemente a Joana pelas mãos. O teu pai e eu não te criamos para que ninguém te partisse desta forma. Nem o pai do Tomás. Mas esse é o problema, disse a Joana com a voz desfiada. O Tomás adora-o. Ainda ontem o Ricardo ensinou-o a atar os atacadores. Sentaram-se nas escadas durante quase 1 hora, a rir, a praticar. Como é que eu lhe tiro isso, mãe? A expressão da Carmo suavizou-se. E por quanto tempo podes continuar a proteger o Tomás, destruindo-te a ti mesma? A pergunta instalou-se no ar, pesada e imóvel. A Carmo varreu a chávena partida, fez uma cafeteira nova e trouxe um prato de torradas para a sua filha. Cada dentada tinha gosto a pó, mas a Joana comeu sob o olhar atento da sua mãe. Eu costumava ser mais forte do que isto, sussurrou, a olhar para o anel no seu dedo. O diamante apanhou um raio de sol matinal, a projetar arco-íris fraturados contra o armário. Ela costumava pensar que aqueles prismas eram mágicos. Agora, apenas lhe pareciam pedaços partidos de um sonho. Tu ainda és forte, insistiu a Carmo. Mas a força não é agarrar-se a algo que te está a matar. Às vezes é saber quando largar. Uma mensagem vibrou no telemóvel da Joana. Ricardo, a trabalhar até tarde esta noite, não me esperes acordada. As palavras torceram-se no seu estômago como uma doença. Quantas vezes ela tinha visto essa mesma mensagem? Quantas vezes o tinha beijado ao despedir-se, sem saber que aqueles lábios tinham o cheiro de outra pessoa? A Carmo viu a dor no rosto da sua filha. Prepara uma mala, disse em voz baixa, mas firme. Tu e o Tomás vêm para casa comigo por um tempo. Eu não consigo, simplesmente. Consegues, disse a Carmo com a voz suave, mas nunca incerta. Não precisas de tomar uma decisão final ainda não, mas precisas de espaço. Precisas de te lembrar de quem tu és, sem ele. A Joana olhou à sua volta na cozinha. Ela própria tinha pintado aquelas paredes. Tinha escolhido cada puxador de gaveta. Tinha construído uma vida ali com as suas próprias mãos. Mas agora tudo parecia diferente, manchado pela traição. Talvez a Carmo tivesse razão. Talvez ela precisasse de distância para ver com clareza. Está bem, sussurrou, e pela primeira vez em dias sentiu algo para além da dor. Talvez fosse medo, talvez esperança, mas era algo. A casa dos seus pais erguia-se no fim de uma rua tranquila em Algés. O familiar alpendre de tijolo e os janelões de sacada eram um marcado contraste com as linhas modernas e de vidro da casa que a Joana deixava para trás. A Joana tinha deixado o seu quarto de infância ainda intacto pelo tempo. Paredes amarelas suaves,
um assento acolchoado junto à janela que dava para o jardim da Carmo. Os porta-retratos alinhavam o toucador, a traçar o seu caminho desde menina, com dentes de leite, até uma ambiciosa licenciada universitária. Essa versão de si mesma agora parecia uma estranha. O Tomás tinha se adaptado mais rápido, como as crianças costumam fazer. Ele maravilhou-se com as lendárias pilhas de panquecas do avô e passava horas na casinha da árvore do quintal. Mas quando a noite caía e a casa ficava em silêncio, a voz dele infiltrava-se na escuridão. "Quando é que vamos para casa, mamã?" A cada vez perfurava o seu coração como uma ferida fresca. Tinham passado 5 dias desde que tinham ido embora. As mensagens de texto e as mensagens de voz do Ricardo tinham mudado. Primeiro confusas, depois zangadas, agora desesperadas. "Por favor, Joana, seja o que for. Nós podemos arranjar isto. Apenas volta para casa. O Tomás precisa do pai dele." Ela não tinha respondido nem uma única vez. Na sexta manhã, mesmo quando o amanhecer pintava o céu de Lisboa com suaves traços de aguarela, a Joana viu-se acordada antes do resto da casa. Deslizou pela escadaria abaixo, surpreendida por encontrar o seu pai, Roberto, já lá fora, a cuidar das preciosas rosas da Carmo. "Tu também não conseguiste dormir?" A sua voz, sempre firme, chegava suavemente através da relva salpicada de orvalho. O Roberto fez-lhe um espaço ao seu lado no banco de madeira. "A tua mãe costumava dizer que estas rosas a salvaram da loucura quando tu tinhas cólicas", disse o Roberto com um pequeno sorriso. "Há algo no ritmo de cuidar delas, de as ver florescer, mesmo depois de uma estação difícil." A Joana sentou-se lentamente, a encolher os joelhos no peito. "Eu continuo a pensar em todos os sinais que eu ignorei, nas pressentimentos que eu enterrei. Fui mesmo tão cega, pai? Ou simplesmente não queria ver?" O Roberto parou, com as tesouras de podar quietas nas suas mãos. "Às vezes o amor não nos cega, apenas nos faz ter esperança. E a esperança pode parecer-se muito com a negação, se a estiveres a segurar com demasiada força." Um cardeal pousou na cerca do jardim com penas vermelhas vibrantes que apanharam a luz do amanhecer. "Eu já nem sei quem eu sou", sussurrou a Joana. Então, tudo se derramou. As mensagens, o estacionamento do escritório, a dúvida. "Eu pensava que era uma esposa, uma companheira, alguém que conseguia manter as coisas unidas, não importava o quê. Mas agora, tudo parece falso." "Tu ainda és tu", disse o Roberto com a voz firme. "Tu ainda és a menina que subiu ao carvalho mais alto do bairro com o tornozelo partido. Tu ainda és a que convenceu a vila a salvar aquela velha livraria quando o construtor chegou. Tu ainda és a mulher que ficou acordada 3 noites seguidas a organizar um concerto de beneficência para as despesas médicas de uma amiga. O Ricardo não te deu esse valor e não te o pode tirar." As lágrimas deslizaram pelas bochechas da Joana. Mas desta vez sentiram-se diferentes. Não eram de desespero. Sentiram-se como uma libertação. A paz do momento partiu-se quando um BMW prateado parou na calçada. O coração da Joana saltou para a garganta quando ela viu o Ricardo sair, impecável no seu fato de marca, a segurar um ramo de lírios demasiado caros. "Eu lido com isto", disse o Roberto em voz baixa, levantando-se e caminhando em direção ao portão. A sua voz era calma, a do Ricardo, apressada e urgente. Do banco, a Joana conseguia ouvir as palavras. Súplicas de um lado, firmeza inabalável do outro. "Ela precisa de tempo, Ricardo." "Tempo para quê? Ela não me responde às chamadas, não me diz o que se passa. Eu tenho o direito de ver o meu filho."
Sim, disse o Roberto com calma. Tu tens direitos como pai do Tomás, mas tu renunciaste ao teu direito à tranquilidade da minha filha no momento em que decidiste partilhar a tua vida com mais alguém. O ramo escorregou dos dedos do Ricardo, a cair sem fazer barulho na relva. Ela contou-te? Não teve que o fazer. Um pai sabe quando a sua filha se está a partir. A verdadeira questão é, tu vais respeitá-la o suficiente para lhe dares o espaço que ela precisa? Algo na voz do Roberto deve ter perfurado a armadura polida da frustração do Ricardo. Ele olhou por cima do ombro do Roberto para o banco. Os seus olhos encontraram os da Joana através do jardim. Por um segundo, ela pensou que via algo a partir-se por trás da sua habitual compostura. Medo, talvez. Ou um remorso real. Diz ao Tomás que eu o amo. Foi tudo o que ele disse. Depois o Ricardo virou-se e foi para o seu carro. A Joana soltou uma respiração que não sabia que estava a conter. O cardeal assustou-se com o som do motor, a voar da cerca e a desaparecer no céu. Sabes que mais é que a tua mãe costumava dizer sobre as rosas? Perguntou o Roberto, voltando a sentar-se no banco ao lado dela. Mesmo depois dos invernos mais rigorosos, elas sempre encontram uma forma de florescer de novo. De lá de cima, a voz do Tomás flutuou. Mamã, avô! O dia tinha começado. A Joana levantou-se a alisar as rugas do seu pijama. Pela primeira vez no que pareceu uma eternidade, ela tinha fome. Fome a sério. Que tal prepararmos o pequeno almoço juntos? Perguntou. Como costumávamos fazer? O Roberto sorriu, a ver algo a regressar aos olhos da sua filha. Panquecas com mirtilos? Ela assentiu. E talvez mais tarde pudéssemos ver algumas opções de terapia. Ela hesitou. Depois disse suavemente: Eu acho que eu preciso de ajuda para encontrar o meu caminho. De volta? Perguntou o Roberto. Não, respondeu a Joana. Não de volta, para a frente, para o que quer que venha. A Joana está a tomar decisões por si mesma pela primeira vez em anos. Qual tu achas que é o maior desafio que ela vai enfrentar neste novo caminho? Partilha a tua opinião nos comentários e não te esqueças de subscrever. Os passos da reconstrução. O consultório da doutora Olívia Benites dava para a Lagoa de Santo André. A luz do sol filtrava-se através das amplas janelas, a suavizar os bordos afiados de tudo o que tocava. A Joana sentou-se na borda de uma cadeira azul marinho, a rasgar um lenço de papel em fragmentos demasiado pequenos para o segurar. Quando foi a última vez que tomaste uma decisão só por ti? A voz da doutora Benites era suave, acolhedora, mas firme. Era mais jovem do que a Joana esperava, com olhos castanhos quentes e fios prateados nos seus caracóis naturais. A pergunta pairou na quietude. A Joana abriu a boca, depois fechou-a. A sua mente peneirou os últimos 10 anos. Cada decisão que ela tinha tomado estava ligada a alguém mais. Os planos de carreira do Ricardo, as rotinas do Tomás, a casa que ele queria, os jantares que ela precisava de organizar. Não, eu não consigo recordar, sussurrou. A admissão atingiu-a como um soco no peito. A doutora Benites inclinou-se para a frente. Conta-me sobre a manhã em que tu te foste. Tu disseste que fizeste uma mala e foste para a casa dos teus pais. O que fez aquela manhã ser diferente de todas as outras? A minha mãe veio, começou a Joana. Depois parou. Não é isso. Eu parti uma chávena de café. Eu tinha estado a aguentar tudo, a fingir que estava bem. E depois a chávena escorregou. Fez-se em pedaços. E naquele momento eu não consegui fingir mais. Foi como se eu me visse a partir, mesmo ali no chão da cozinha. Às vezes, precisamos de nos partir antes de conseguirmos nos reconstruir, disse a doutora Benites com suavidade.
Tu mencionaste que o Tomás tem estado a perguntar sobre voltar para casa. Como tu lidas com essas conversas? As lágrimas acumularam-se nos olhos da Joana. Eu digo-lhe que estamos numa viagem especial, uma festa do pijama em casa dos avós. Mas ontem à noite ele perguntou-me se o pai fez algo de mal, porque o pai do amigo dele, o Lucas, fez algo de mal, e por isso o Lucas vive sozinho com a mãe agora. Ela parou a engolir o nó na garganta. Como é que eu o protejo de tudo isto, se eu nem sequer consigo proteger-me a mim mesma? As crianças são incrivelmente intuitivas, respondeu a doutora Benites. Muitas vezes entendem muito mais do que pensamos. O que é que te assusta mais em seres honesta com o Tomás? Que ele te odeie por partires a nossa família. Que ele te culpe por não seres suficiente, por não seres o suficiente para manter o pai dele fiel. As palavras escorreram dela como uma represa que cede, cruas e aterrorizadas. E tu culpas-te a ti mesma? A pergunta atingiu-a profundamente. A Joana virou o seu olhar para a lagoa, a ver os veleiros a deslizarem sem esforço pela superfície. Eu renunciei a tudo o que eu era para me tornar no que o Ricardo precisava. Eu pensava que se eu conseguisse ser boa o suficiente, amorosa o suficiente, paciente o suficiente, perfeita o suficiente, talvez ele não precisasse de mais ninguém. A ideia deu-lhe nojo. No entanto, ela não conseguia livrar-se dela. Agarrava-se às suas costelas como a vergonha. Mas não se tratava de eu ser suficiente, pois não? Do que é que tu achas que se tratava? Perguntou a doutora Benites suavemente. Dele, disse a Joana. Sempre foi sobre ele, não estando satisfeito, sempre a querer mais jovem, mais novo, mais brilhante. Um vislumbre de fúria apareceu na sua voz. Eu estou zangada, tão zangada que eu mal consigo respirar. Bom, assentiu a doutora Benites. A raiva pode ser saudável. Muitas vezes é o primeiro passo para recuperares o teu poder. Conta-me sobre a Joana de antes do Ricardo. Quem era ela? A pergunta levou-a para trás no tempo. Eu era destemida, disse em voz baixa. Eu queria abrir um centro de crise para famílias em apuros. Eu fazia voluntariado no abrigo aos fins de semana. Eu tinha opiniões fortes e não tinha medo de as partilhar. Eu usava cores, amarelo vivo e coral e rosa, antes de me encolher nos tons neutros de que ele gostava. Eu ria-me alto, provavelmente demasiado alto. A sua voz quebrou. Quando é que tu começaste a ficar mais pequena? A doutora Benites inclinou-se para a frente. A pergunta não é quando tu começaste. A pergunta é, tu estás pronta para parar de o fazer? A sua hora juntas estava prestes a terminar. A doutora Benites entregou-lhe um caderno fino e sem marcas. Esta semana, disse, eu quero que tu tomes uma pequena decisão a cada dia só por ti. Não precisa de ser grande. Talvez experimentes um pequeno almoço diferente. Talvez tomes um caminho novo para voltar para a casa dos teus pais. Anota-o e escreve como isso te faz sentir. A Joana pegou no caderno. As suas páginas em branco sentiam-se ao mesmo tempo aterrorizantes e cheias de possibilidade. E se eu tomar as decisões erradas? Não há decisões erradas quando se trata de te redescobrires a ti mesma, disse a doutora Benites. Apenas oportunidades para aprender quem tu és agora. Enquanto a Joana se levantava para ir embora, ela apanhou um vislumbre do seu reflexo na janela. Por um momento fugaz, ela viu uma versão diferente de si mesma, mais forte, sem amarras, mais livre. Não a mulher moldada pelas expectativas de outra pessoa, mas uma que finalmente estava a reclamar a sua própria forma. A mulher no vidro olhou para ela com tranquila determinação. À mesma hora, na próxima semana? Perguntou a doutora Benites. A Joana assentiu.
Aquela, pelo menos, era uma escolha que ela conseguia fazer com confiança. Este é um momento de grande mudança para a Joana. Se a sua história te está a inspirar, deixa-nos um "Sim, tu consegues" nos comentários e partilha o vídeo. Ajudas-nos a chegar a mais pessoas. A nova direção. As pequenas decisões começaram a acumular-se. A Joana evitou o seu café habitual e experimentou uma pastelaria local com chávenas diferentes e menus escritos à mão. Ela caminhava à noite pelo tranquilo bairro dos seus pais, enquanto a Carmo mantinha o Tomás entretido com puzzles e chocolate quente. Ela comprou um casaco de cor vermelha viva, uma cor que o Ricardo outrora tinha descartado como demasiado para ela. A primeira vez que o usou, o seu reflexo assustou-a. A mulher de vermelho parecia sem desculpas, viva, como alguém que redescobria a emoção de ser vista. Por um momento, ela tocou na manga e permitiu-se sorrir. Cada decisão encontrou o seu lugar no caderno da Doutora Benítez, juntamente com as emoções que a seguiam. Nervosa, indecisa, depois esperançosa, energizada, livre. Numa manhã de terça-feira, deixou o Tomás na creche e decidiu experimentar uma pastelaria local para o pequeno almoço. O lugar estava movimentado, cheio de chávenas a tilintarem, murmúrios de reuniões matinais e o cheiro a bacon. Tu importas-te que eu partilhe a tua mesa? Todos os outros lugares estão cheios. A Joana levantou o olhar. Um homem estava de pé junto ao seu lugar, com uma chávena de café a meio na mão. O seu cabelo escuro estava ligeiramente despenteado. Os seus olhos castanhos tinham um cansaço que ela reconheceu. Ele usava uma camisa de flanela e jeans. Um casaco de couro pendurava casualmente no seu braço. O seu instinto foi dizer "não", mas depois ela ouviu a doutora Benítez na sua cabeça. Pequenos passos, novos momentos. "Claro", disse ela antes de se conseguir parar. "Obrigado, eu sou Jaime", disse enquanto se deslizava para o lugar em frente a ela, dando-lhe espaço. "Joana." A empregada apareceu. A Joana pediu tosta mista. Um subtil desafio à crítica constante do Ricardo sobre carboidratos e calorias. O Jaime só pediu tosta mista e café preto. "Tu não tens fome?" perguntou ela antes de pensar. Uma sombra passou pelos olhos dele. "Não muita. Nestes dias nunca a tenho." Fez uma pausa a deslizar o polegar pelo bordo da chávena. A minha falecida esposa costumava preparar grandes pequenos almoços todas as terças-feiras. Era a nossa coisa. A palavra falecida instalou-se entre eles. Pesada. Respeitosa. "Eu lamento", disse a Joana suavemente. "Há 2 anos já", respondeu ele, embora ela não tivesse perguntado. "Cancro. Alguns dias parece que acabou de acontecer. Outros como se fosse a vida de outra pessoa, por completo." Os olhos dele pousaram na sua mão esquerda descoberta. "Tu também estás a passar por algo, não estás?" A Joana ficou tensa, protetora da dor ainda crua no seu peito. Uma parte dela queria retrair-se, manter a história apertada contra as suas costelas, onde não pudesse ser julgada ou mal interpretada. Mas a voz dele não continha julgamento, apenas compreensão, um tipo de amabilidade tingida de luto que convidava à verdade sem pressão. "Separação", disse finalmente. "O meu marido e eu." Ela não conseguiu terminar. "Não precisas de explicar", disse o Jaime com suavidade. "A dor tem formas diferentes, mas o mesmo peso." A comida deles chegou, a oferecer uma pausa tranquila. A Joana viu-se a estudá-lo enquanto ele espalhava manteiga na sua tosta sem olhar. Havia uma estabilidade nele, uma espécie de tranquilidade que não se sentia vazia. Clara, ela não tentou preencher o silêncio com trivialidades.
O que é que te traz a esta parte da cidade? Perguntou ela finalmente, surpreendida pelo seu próprio interesse. Eu ensino engenharia no Instituto de Formação a poucas quadras daqui. Tu vens deixar o teu filho na creche? A Joana assentiu. Sim, nós estamos a ficar com os meus pais por um tempo. A expressão do Jaime suavizou-se com reconhecimento. O lugar intermédio, disse. Eu lembro-me disso. Quando a minha esposa morreu, eu não conseguia ficar na nossa casa, mas também não conseguia ir embora. Eu acabei por dormir no quarto de hóspedes do meu irmão durante 3 meses, até que eu descobri como voltar a respirar. A sua honestidade a desarmou. Como soubeste quando era o momento de voltar? Eu não soube, admitiu. Um dia simplesmente dei-me conta. Eu era mais forte do que pensava. Não se tratava de estar pronto. Tratava-se de ser corajoso. O suficientemente corajoso para tentar. O telemóvel da Joana vibrou. Uma mensagem do Ricardo. Tomás esqueceu-se do seu tiranossauro favorito. Posso deixar-lhe-o na creche se quiseres. A mão dela parou por um momento. Depois ela escreveu. Eu lido com isso. 3 palavras, mas sentiram-se como uma declaração. O Jaime deve ter notado a subtil mudança na sua expressão. Está tudo bem? Sim, disse ela, e pela primeira vez em muito tempo ela realmente o sentiu. Eu só estou a aprender a estabelecer limites. Um sorriso lento e genuíno apareceu no seu rosto, a suavizar a tristeza nos seus olhos. Essas são as paredes mais difíceis de construir, mas as que vale a pena manter. A pressa e a agitação da manhã estavam a começar a diminuir. A Joana sabia que tinha que voltar para ir buscar o brinquedo do Tomás, mas ainda assim, algo a manteve no seu lugar. Ela não tinha esperado sentir esta tranquilidade, e isso a inquietou o suficiente para se questionar. Era demasiado cedo para se sentar tão confortavelmente com alguém novo? Ela estava a ser injusta com o Tomás, consigo mesma, e, no entanto, isto não se sentia como pressa. Sentia-se como respirar, como recordar como o fazer. Tu vens muitas vezes para aqui? Perguntou. Todas as terças-feiras, respondeu ele simplesmente. Velhos hábitos. Ela procurou a sua carteira, mas ele levantou uma mão. Por favor, deixa-me considerar isso um agradecimento por me deixares partilhar a tua mesa. Não é necessário. Eu sei, disse ele suavemente. Mas às vezes está bem simplesmente aceitar a amabilidade, sem condições. Amabilidade. Essa palavra alojou-se em algum lugar do seu peito. Tinha passado tanto tempo desde que a tinha recebido, sem uma dívida anexa, sem ter que devolver algo. Enquanto a Joana se levantava, a preparar-se para ir embora, as palavras escaparam-lhe antes que ela pudesse pensar 2 vezes. Talvez te veja na próxima terça-feira. Talvez sim, disse o Jaime. Não havia pressão no seu tom, apenas uma sinceridade tranquila. Cuida-te, Joana. Enquanto ela caminhava em direção ao seu carro, tirou o caderno da doutora Benites e escreveu. Eu tomei o pequeno almoço com um estranho. Senti calidez e culpa, como se estivesse a enganar a minha dor, a minha responsabilidade. Senti-me assustada, esperançosa, real, a verdade e a decisão. A reunião de pais e professores não era suposto sentir-se como um campo de batalha. A Joana chegou cedo à escola do Tomás. O seu novo fato de calças azul marinho dava-lhe uma confiança que ela ainda não sentia de todo. Inalou o cheiro a marcadores de quadro branco e carpete quente, os seus passos a ecoarem no corredor de azulejos. As paredes estavam cheias de arte colorida, arco-íris, animais, naves espaciais, cada um audaz salpico de inocência. O Ricardo já estava lá, encostado à parede perto da sala da professora Carla. O seu fato feito à medida e sapatos polidos
pareciam absurdamente fora do lugar no informal corredor da escola primária. Os seus olhos encontraram-se. Por uma fração de segundo ela pensou que via surpresa a piscar no seu rosto. Tu pareces diferente, disse ele a endireitar-se. Eu sou diferente. As palavras saíram mais firmes do que ela esperava. Antes que ele pudesse responder, a professora Carla abriu a sua porta. Senhor e senhora Gonçalves, por favor, entrem. Os 20 minutos seguintes foram uma aula magistral de tensão controlada. Eles sentaram-se lado a lado na sala da professora Carla. As suas palavras eram educadas, as suas expressões frágeis. O desempenho acadêmico do Tomás era sólido, mas a professora levantou preocupações suaves sobre a tensão emocional. Ultimamente ele tem estado a desenhar muitas casas, disse. Uma está rotulada como a casa dos avós, outra a casa do pai. Ele parece incerto sobre onde é o seu lar. Um nó apertado formou-se na garganta da Joana. Debaixo da secretária, os seus dedos roçaram o bordo do caderno da doutora Benites na sua bolsa, tocando-o como um salva-vidas. O bordo agora estava gasto, suavizado por incontáveis toques. O seu polegar tinha memorizado a curva do seu dorso como um terço para os inseguros. Bem, ele não estaria confuso se a mãe dele não tivesse decidido de repente abandonar a nossa família, disse o Ricardo, o seu encanto habitual submerso em gelo. Os olhos da professora Carla abriram-se ligeiramente. Talvez possamos focar-nos em estratégias para ajudar o Tomás a adaptar-se. Eu não abandonei ninguém, disse a Joana com calma, a sua voz firme e tranquila. Eu tirei o nosso filho de um ambiente tóxico. Tóxico? O Ricardo soltou uma risada aguda e amarga. É assim que a tua terapeuta lhe chama agora? 3 semanas fora e de repente tu és uma pessoa completamente nova. A sua voz esfaqueou como um corte de papel. Pequeno, preciso, desenhado para picar sem tirar sangue. Não, respondeu ela uniformemente. Eu sou a mesma pessoa que sempre fui. Apenas deixei de fingir ser outra pessoa. Ela virou-se para a professora Carla. O que é que nós podemos fazer para ajudar o Tomás a sentir-se mais seguro? A professora pareceu aliviada por voltar a focar a atenção na sua experiência. Ela recomendou rotinas consistentes, comunicação honesta e possivelmente envolver o conselheiro escolar. A Joana tirou notas. O Ricardo sentou-se ao lado dela, rígido e em silêncio. Depois da reunião, ele seguiu-a até ao estacionamento. Eu e a Irene terminamos, disse abruptamente, como se estivesse a oferecer uma trégua. A mão da Joana parou na porta do carro. Tu esperas que eu te felicite por terminares algo que nunca devia ter começado? Eu cometi um erro horrível, mas tu não podes simplesmente afastar-te de 10 anos de casamento sem sequer tentares arranjá-lo. Arranjar? Ela virou-se para ele, a sua voz a subir. Como tentaste arranjá-lo com presentes de luxo depois das tuas supostas reuniões, ou manipulando-me, dizendo-me que eu era paranoica por questionar o teu segundo telemóvel de trabalho. A expressão dele escureceu. Tu estás a ser histérica. Essa não és tu. A mulher com quem eu casei nunca... Nunca o quê? Espetou ela, com os olhos a brilharem. Fez perguntas? Exigiu honestidade? Recusou-se a viver como uma personagem de fundo na sua própria vida? A mulher com quem tu casaste já não existe, interrompeu-o. Morreu no dia em que eu vi aquelas mensagens. E sabes que mais? Eu fico feliz, porque essa mulher passou tanto tempo a tentar ser perfeita para ti. Esqueceu-se de ser real para si mesma. Oh, então trata-se de tu te encontrares a ti mesma agora? O seu tom pingava sarcasmo. Ou trata-se daquele rapaz com quem tu tens estado a tomar o pequeno almoço?
A acusação atingiu-a como uma bofetada. Tu estiveste a seguir-me? Eu passei por aquela pastelaria 3 vezes esta semana. O mesmo rapaz, o mesmo lugar, tanto para a tua superioridade moral. Ele chama-se Jaime, disse ela com calma. E ele é alguém que entende o que é a perda. Não é que eu te deva alguma explicação. Tu deves-me tudo, espetou o Ricardo. A sua compostura desmoronou-se. Eu dei-te uma vida perfeita, e tu estás a deitá-la fora por causa de um tipo com camisas de flanela que provavelmente nem sequer pode pagar. Para! A Joana levantou a mão firme como aço. Apenas para. Tu não me deste uma vida perfeita, Ricardo. Tu deste-me uma prisão perfeita, e eu prefiro estar sozinha e ser real do que estar presa e ser admirada. Ela deslizou para o assento do condutor, com as mãos a tremerem enquanto ligava o motor. Através do para-brisas, ela viu a sua silhueta, tão familiar, de pé atordoado no estacionamento. Enquanto se afastava, ele ficou cada vez mais pequeno no espelho retrovisor. No semáforo vermelho seguinte, ela abriu as suas mensagens. As do Jaime estavam perto do topo. Simples, notas sobre o tempo, uma recomendação de pastelaria, uma foto de uma folha que ele pensou que parecia um coração. Nada escondido, nada esperado, apenas real. Depois uma nova mensagem iluminou o ecrã. Ricardo, isto não terminou. Nós somos uma família. Eu vou lutar por isso. A Joana respirou fundo. Escreveu de volta. Não, nós somos pais, e a única coisa pela qual tu devias lutar agora é por seres um melhor pai para o Tomás. Depois bloqueou o número dele. Outro pequeno ato de rebelião. Outro ato de liberdade. No caderno da doutora Benites, mais tarde escreveu: Eu mantive-me firme, senti-me aterrorizada, empoderada, livre. Cada passo da Joana a aproxima da liberdade. Se a sua coragem te inspira, deixa-nos um comentário e não te esqueças de subscrever. A reconciliação com a vida. A chuva batia suavemente nos vidros do consultório da doutora Benites. Lá dentro, a Joana sentava-se mais direita do que o tinha feito semanas atrás. A sua presença preenchia a sala de uma forma que antes não o fazia. Ele disse que eu lhe devo tudo, disse, as palavras carregadas de emoção. E por um segundo eu quase acreditei nele de novo. Isso é o que me assusta. O quão fácil seria voltar a cair nessa versão de mim. Mas tu não caíste, disse a doutora Benites com suavidade. O que foi diferente desta vez? A Joana fez uma pausa. Eu senti-me zangada em vez de culpada, e pela primeira vez eu vi a vida perfeita dele pelo que ela realmente era, uma jaula, só com barras mais bonitas. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem do Jaime. Terça-feira, o pessoal da pastelaria sentiu a tua falta. Naquela manhã, ela não tinha ido, insegura se as acusações do Ricardo tinham contaminado o que se tinha tornado numa rotina tranquila e reconfortante. A doutora Benites reparou na mudança no seu rosto. Tu mencionaste alguém novo, um amigo, disse. Como é que isso se sente de forma diferente em relação à tua relação com o Ricardo? A Joana pensou por um momento. Com o Ricardo eu estava sempre a representar. A esposa perfeita, a mãe paciente, a anfitriã amável. Ela ajeitou um cacho de cabelo atrás da orelha. Com o Jaime eu não tenho que representar. Nós simplesmente existimos. Às vezes falamos do nada, às vezes falamos da dor. Ele não espera que eu seja nada mais do que quem eu sou naquele momento. E quem tu és nesses momentos? A pergunta ficou com ela. Mais tarde, enquanto ela se dirigia para a creche para ir buscar o Tomás, a pergunta ainda ressoava na sua mente. Ele correu em direção ao carro, a segurar um desenho com mãos orgulhosas e entusiasmadas. Olha, mamã, eu desenhei a nossa família.
O papel mostrava 3 casas, uma para a avó e o avô, outra para o pai, e uma rotulada como o nosso novo lar, com um ponto de interrogação. O seu coração apertou. Oh, querido! Sussurrou, abraçando-o. Tu sabes que o lar não é só um lugar, pois não? É onde quer que nós estejamos juntos, onde quer que nós nos sintamos seguros e amados. Como quando tu te sentes segura com o Sr. J, disse o Tomás. A Joana congelou. O que tu queres dizer, querido? O Tomás encolheu os ombros. Eu vi-te com o Sr. J na pastelaria quando o avô me levou a tomar o pequeno almoço na semana passada. Tu estavas a rir-te. Tu já não te ris assim, exceto com ele. Da boca das crianças. Ela nem sequer se tinha apercebido, mas ela tinha se rido naquele dia. A Joana sentou-se no quintal dos seus pais. A chuva tinha parado a deixar o jardim brilhante e novo. Tirou o seu telemóvel e escreveu. O pessoal do pequeno almoço das terças-feiras não perdeu o seu lugar. Eu só precisei de um pouco de tempo para pensar. A resposta do Jaime chegou quase de imediato. O tempo e o espaço são coisas boas. Sem pressão, Joana. Ela sorriu com as palavras. Sem pressão, sem expectativas, sem representação. Apenas ser. Ainda assim, algo se tensionou brevemente no seu peito. Um vislumbre de medo, não do Jaime, mas de si mesma, de voltar a errar, de deixar alguém entrar demasiado cedo antes de saber onde estavam as fissuras. Mas talvez, pensou, deixar que alguém visse essas fissuras também fosse parte da cura. Uma voz atrás dela quebrou o momento. Boas notícias. A Joana virou-se para encontrar o seu pai a sair para o quintal. Aquele com a barba de 3 dias, disse. Não é o teu novo amigo. É o teu ex, a ver as crianças. A Joana sorriu para o pai. É só um amigo, disse, mas o sorriso manteve-se. O Roberto sentou-se ao lado dela no banco do jardim. Sabes, começou, quando a tua mãe e eu nos conhecemos, ambos estávamos bastante magoados com velhos relacionamentos. Ele riu suavemente. Toda a gente nos disse que era demasiado cedo, que não duraria, mas às vezes a pessoa certa chega no momento errado, e tu tens que decidir se confias no momento ou se confias no teu coração. Pai, não é assim, disse a Joana. O Jaime e eu somos apenas 2 pessoas que passaram por coisas difíceis. O Roberto assentiu, a sua voz baixa. Entender a dor um do outro, isso é raro. Não deixes que as inseguranças do Ricardo te tirem isso. Aquela noite, a Joana abriu o caderno da doutora Benites. Debaixo das últimas entradas, escreveu: Hoje eu dei-me conta de algo. Esta jornada não se tratava de encontrar uma nova história de amor. Tratava-se de amar-me o suficiente para finalmente escrever a minha. Ela caminhou de um quarto para o outro, a ajeitar um porta-retrato, a ajeitar uma almofada. No quarto do Tomás, os seus dinossauros ficaram de guarda sobre os seus sonhos. Na cozinha, a sua cafeteira vermelha reluzia na bancada, brilhante e audaz, exatamente como ela. Na sua mesa de cabeceira colocou uma pequena roseira em vaso, um presente de boas-vindas do seu pai. Às vezes, ele tinha lhe dito, tu tens que ser tanto o jardineiro como a rosa, a nutrir-te, a ti mesma, a dares-te permissão para florescer. Ela abriu a janela do seu quarto, a deixar que o ar fresco da noite entrasse. Na distância, a buzina de um carro, um cão a ladrar, o zumbido de uma cidade viva. E ali, naquele espaço que ela tinha lavrado com coragem, ela era ela mesma, não só a sobreviver, mas a florescer, não só a curar, mas a transformar-se, não só a existir, mas finalmente a viver de verdade. O confronto final. A carta chegou numa quinta-feira de manhã.
Um envelope grosso de uma prestigiada sociedade de advogados pousou no tapete da porta. A Joana nem sequer teve que o abrir para reconhecer o nome. O advogado do Ricardo. O mesmo escritório onde a Irene tinha trabalhado outrora como advogada júnior. A ironia tinha o seu próprio sentido retorcido do momento. Ele está a solicitar a custódia completa, disse com a voz baixa, as mãos a tremerem enquanto passava os papéis à sua mãe. Ele está a alegar comportamento errático, uma situação de vida instável, diz que eu sou uma mãe não apta. A mandíbula da Carmo ficou tensa enquanto ela analisava a carta. Instável? Tu estás a viver com a tua família, a ir à terapia, a dar ao Tomás amor e estabilidade. Enquanto isso, ele é o quê? Mamã, interrompeu a Joana com a voz tranquila, até firme. É isto que o Ricardo faz. Quando ele tem medo, ele tenta controlar tudo. O temporizador da cozinha soou com um alegre som. Bolachas com pepitas de chocolate, exatamente como ela tinha prometido ao Tomás depois da escola. Enquanto a Joana tirava o tabuleiro do forno, o seu telemóvel vibrou. Uma mensagem do Jaime, a sua verificação diária. A pensar em ti, mantém-te forte. Ela tinha lhe contado sobre a ameaça de custódia no pequeno almoço da semana anterior. A sua resposta tinha sido medida e amável. Ele está a usar o teu maior amor como arma. Isso diz tudo sobre ele e nada sobre ti. A campainha tocou. Através do vidro fosco, ela viu a silhueta do Ricardo. A Carmo moveu-se instintivamente em direção à porta, mas a Joana tocou-lhe suavemente no braço. Eu tenho que fazer isto. Ela saiu. O Ricardo estava no alpendre. Ele parecia cansado, despenteado. Não como a versão polida que ele se esforçava tanto para apresentar ao mundo. Tu nem sequer vais lutar por nós? Disse antes que ela pudesse abrir a boca. Simplesmente deitar tudo a perder como se nunca tivesse importado. Baixa a voz, disse a Joana em voz baixa. O Tomás vai chegar a casa a qualquer momento. Esse é exatamente o meu ponto, espetou o Ricardo. Ele precisa que a família dele esteja unida. Ele precisa de estabilidade. Não, respondeu ela com a voz calma. Ele precisa da verdade. Ele precisa de ver como é uma relação saudável. O que ele não precisa é de pensar que o amor significa apagar-se a si mesmo para manter outra pessoa feliz. A expressão do Ricardo rachou. Eu e a Irene terminamos. Eu estou a fazer terapia. Eu estou a tentar, Joana. Não conta isso para alguma coisa? Por um momento, ela quase viu o homem que outrora tinha amado, aberto, vulnerável. Mas depois as palavras da doutora Benites voltaram para ela. O crescimento que nasce do medo da perda não é uma mudança real, é apenas outra forma de controlo. Tu não estás a mudar por ti, Ricardo, disse. Tu estás a mudar para me manteres na caixinha perfeita que tu construíste, mas eu não caibo nessa caixa, talvez nunca tenha cabido. A sua voz ficou afiada, fria. Portanto, isto trata-se dele, do teu companheiro de pastelaria com camisas de flanela. Realmente vale a pena deitar fora 10 anos de casamento por ele? Isto não se trata do Jaime, disse ela com calma. Isto trata-se de mim, finalmente a dar-se conta de que ela valia mais do que ser o plano de contingência de alguém. Ela segurou o envelope legal. Continua com o teu jogo de custódia, mas cada tática suja que tu tentares, cada mentira que tu disseres, o Tomás vai descobrir um dia, e depois tu vais ter que viver com o que isso faz à confiança dele em ti. Eu não sou o que está a destruir as coisas, disse o Ricardo com amargura. Tu és. Mamã? A voz do Tomás irrompeu na tensão como um sino. Ele estava no fim do caminho da entrada, a agarrar a mão do Roberto. O seu rosto estava preocupado, confuso.
o Ricardo transformou-se imediatamente no seu ato de pai caloroso e polido. Olá, campeão. A tua mamãe e eu só estávamos a falar. Coisas de adultos. A Joana interveio. Não é nada com que tenhas que te preocupar, disse com suavidade, caminhando em direção ao seu filho e ajoelhando-se em frente a ele. Eu fiz as tuas bolachas favoritas. Por que não entras com o avô e começas a tua lição de casa? Eu já lá vou. O Tomás olhou para os pais. Depois abraçou o pescoço da Joana. Eu amo-te, mamã, sussurrou, o suficiente forte para o Ricardo ouvir. Depois correu para dentro. O Roberto ficou perto do alpendre, um pilar silencioso de proteção atrás da sua filha. Tu não podes continuar a usá-lo como um peão, disse a Joana em voz baixa ao Ricardo. Ele merece algo melhor de ambos. Tu queres ver o meu filho. Tu nunca perdeste esse direito, disse. Mas agora tem que ser nos termos dele, não nos teus. Não mais visita surpresa. Não mais usar o Tomás para chegares a mim. Algo piscou na expressão do Ricardo. Resignação, talvez, ou finalmente a entender que as táticas que ele sempre tinha usado já não funcionavam. Eu vou fazer com que o meu advogado contacte o teu, continuou a Joana firme. Nós precisamos de um acordo formal de custódia. Um que ponha o bem-estar do Tomás em primeiro lugar. Ele abriu a boca para discutir. Depois olhou para além dela, onde a silhueta do seu filho se movia atrás da cortina da sala. Tu mudaste? Disse. Não, respondeu ela. Eu só me lembrei de quem eu era antes de começar a mudar por ti. Depois de ele ter ido embora, a Joana sentou-se no seu carro por um tempo, com as mãos apoiadas no volante. Ela sentiu a tensão a derreter dos seus ombros, como a chuva a escorrer pelo vidro. Depois tirou o caderno da doutora Benites. Eu mantive-me firme de novo. Desta vez sentiu-se como respirar, como voltar para casa comigo mesma. O seu telemóvel iluminou-se com uma mensagem do Jaime. Lembra-te, as tempestades fazem com que as árvores criem raízes mais profundas. Ela sorriu, a pensar nas rosas do seu pai, na risada do Tomás, nas suas próprias raízes a crescerem mais fortes com cada dura verdade. Depois caminhou de volta para dentro, sentou-se na mesa com o seu filho e o ajudou com a lição de casa. Eles comeram bolachas com pepitas de chocolate, não para cobrir a dor, mas para celebrar o presente, as novas memórias. Sem máscaras, sem representação, apenas a verdade. O edifício do Tribunal de Família erguia-se à sua frente, cinzento e inflexível. Mas a luz da manhã suavizou os seus bordos. A Joana ajeitou o seu blazer cor de creme, um que ela tinha escolhido para si mesma, não dos tons apagados que o Ricardo preferia, e deu uma olhadela ao seu reflexo na janela do carro. A mulher que a olhava era mais velha, mais forte. Os seus olhos verde-acinzentados eram firmes, seguros. Pronta? Perguntou a Carmo, dando à sua mão um suave aperto enquanto subiam os degraus do tribunal. O Roberto tinha ficado em casa com o Tomás, a protegê-lo do que viria a seguir. Lá dentro, a sua advogada, Ana Rodrigues, esperava com calma confiança. Só te lembra do que nós discutimos, disse. Mantém-te focada, foca-te no Tomás. Eu lido com qualquer outra coisa. O Ricardo já estava sentado quando elas entraram. O seu fato parecia tão polido como sempre, mas o ar de domínio tinha desaparecido. Parecia fora de lugar, perdido. Os seus olhos encontraram-se, e pela primeira vez a Joana não sentiu medo nem raiva, sentiu pena. A juíza Duarte, uma mulher rigorosa, mas de rosto justo, chamou a sessão de mediação. O advogado do Ricardo expôs o seu caso para a custódia completa, mas a Joana não estava a ouvir as suas palavras.
Ela estava a recordar aquela manhã na mesa do pequeno almoço. Tu tens medo, mamã? Tinha-lhe perguntado o Tomás. Um pouco, tinha dito ela honestamente, porque ela tinha prometido a si mesma que sempre lhe diria a verdade. Mas ter medo não significa que tu não sejas corajosa, tinha acrescentado. Às vezes ser corajosa significa fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. Como quando me deixaste experimentar o escorrega grande, mesmo que estivesses nervosa. Exatamente assim, querido. Sentada em frente ao advogado do Ricardo, a ouvi-lo apintá-la como instável e pouco confiável, a Joana ancorou-se naquela conversa da manhã com o Tomás. A tranquila clareza nos olhos dele, quando ela lhe tinha dito a verdade. Quando chegou a sua vez de falar, ela não hesitou e não dirigiu as suas palavras ao tribunal. Olhou diretamente para o Ricardo. Tu lembras-te do que tu disseste no dia em que o Tomás nasceu? A sua voz era firme. Tu seguraste-o e prometeste que nós sempre iríamos pôr a felicidade dele em primeiro lugar. Isso é tudo o que eu peço agora. A sala ficou em silêncio. A juíza Duarte inclinou-se para a frente, intrigada. Eu não estou a tentar afastar-te do nosso filho, continuou a Joana. Eu estou a tentar mostrar-lhe como é o amor a sério, como é o respeito, como é a cura. Ela tirou da pasta os últimos desenhos do Tomás. 3 lares, 2 pais a sorrir. Uma criança rodeada de cor e equilíbrio. Uma família redefinida, disse, mas ainda cheia de amor. O nosso filho está a prosperar porque ele sabe que nós ambos o amamos. Por favor, não deixes que a tua raiva para mim envenene isso. O Ricardo olhou para os desenhos, algo se partiu, não se estilhaçou, mas suavizou-se. Ele desenhou isto? Perguntou em voz baixa. Cada semana, disse a Joana, é assim que ele lida com isto, e está tudo bem porque nós podemos estar bem. Não da mesma forma, não perfeito, mas bem. A mediação mudou depois disso. Já não era uma batalha. Converteu-se numa conversa focada nas necessidades do Tomás. Pela tarde, tinham finalizado um acordo de custódia partilhada, um que enfatizava a estrutura, a abertura e a paz. Fora do tribunal, o Ricardo alcançou-a. Joana, espera! Ela virou-se a preparar-se, mas a sua expressão a deteve. Eu tenho estado a ver uma terapeuta, disse em voz baixa. Uma a sério, não só para cumprir com um requisito. Ela ajudou-me a entender. Eu não só te traí com a Irene, eu traí-te cada vez que eu te fiz mais pequena, só para poder sentir-me maior. A Joana sentiu os seus olhos a encherem-se de lágrimas, mas não eram de dor desta vez. Obrigada por dizeres isso. Eu não estou a pedir perdão, acrescentou, mas eu quero ser um pai melhor, e eu quero que o Tomás me veja a respeitar a mãe dele. Ela assentiu e o viu a afastar-se, não como o homem que a tinha partido, mas como alguém que tentava reconstruir-se a si mesmo. O seu telemóvel vibrou quando ela chegou ao carro. Muito orgulhosa de ti, querida. O Tomás perguntou quando é que a mamã corajosa dele volta para casa. Uma mensagem do Jaime. Aconteça o que acontecer hoje, tu és mais forte do que pensas. A Joana sentou-se no assento do condutor, o peso do dia a atingi-la. Abriu o caderno da doutora Benites e escreveu: Hoje eu enfrentei o meu maior medo, mas a verdadeira vitória não foi o acordo. Foi ver o Ricardo com clareza, não como o homem que me partiu, mas como alguém que está a aprender, e ver-me a mim mesma não como alguém que precisa de ser arranjada, mas como alguém que já está completa. Outra mensagem, terça-feira, pequeno almoço. Ela sorriu. Eu não perderia isso. E era importante não só o acordo que eles tinham assinado, mas o contrato de aluguer que ela tinha finalizado ontem num acolhedor apartamento de 2 quartos
a poucas quadras da escola do Tomás. A sua primeira escolha completamente independente, um espaço onde ela e o seu filho podiam construir a sua versão da paz, onde ela finalmente podia esticar as suas asas sem chocar com as paredes de outra pessoa. Enquanto virava para a rua dos seus pais, algo no seu peito sentiu-se mais leve, não porque a vida fosse perfeita, mas porque finalmente não tinha que o ser. Ela estava a aprender que a força não se tratava de nunca se partir, tratava-se de como tu te reconstruíres depois, e às vezes a versão que tu reconstruíres é mais forte do que a que tu tinhas no início. O dia da mudança chegou, claro e brilhante. O céu de Lisboa, um azul nítido e impecável, que parecia fazer eco do estado de espírito da Joana. Ela estava de pé no meio da sua nova sala. A luz do sol derramava-se através das janelas nuas, rodeada de caixas de cartão, marcadas com a sua própria letra. Cada etiqueta era mais do que um nome. Era uma escolha, uma parte da sua nova vida, escolhida com cuidado. Isto vai para a cozinha agora mesmo. Está bem, mamã? Perguntou o Tomás, com os braços à volta de uma caixa rotulada como chávenas de café. Com cuidado, querido, disse ela, agarrando-a antes que escorregasse. Por que não ajudas o avô com os teus brinquedos em vez disso? O Roberto já estava a colocar as figuras de dinossauros do Tomás nas prateleiras recém-construídas, cada criatura pré-histórica a encontrar o seu lugar no seu novo lar. A Carmo estava na cozinha, a organizar armários com a facilidade e precisão de alguém que tinha transformado muitas casas em lares. A campainha tocou. O Jaime estava lá fora, como tinha prometido, com um caminhão cheio de móveis que eles tinham escolhido juntos de uma loja de segunda mão. Peças que ela tinha escolhido, não perfeitas, como as de uma sala de exposições, como o Ricardo costumava preferir, mas quentes, texturizadas, cheias de caráter. Este sofá é definitivamente um trabalho de 2 pessoas, disse a sorrir. Ele tinha as mangas arregaçadas, a sua camisa de flanela familiar. Ou talvez 3, acrescentou, apontando para o Roberto que já estava a meio do caminho para a porta com um carrinho de mão. Eu tenho a sensação de que o teu pai não gosta de ficar parado. Ela riu a recordar a sua conversa sobre panquecas naquela manhã de terça-feira. Ela tinha mencionado que precisava de ajuda. Ele tinha se oferecido, sem pressão, apenas presente. Senhor Jaime, o Tomás correu para a porta. Queres ver o meu reino dos dinossauros? Absolutamente, amigo, disse ele em voz baixa. Depois de ajudarmos a tua mamã com este sofá, está bem? O Tomás assentiu. Eles moveram-se juntos durante a manhã. O Roberto e o Jaime a levantar e a acomodar os móveis, a Carmo a instalar prateleiras, o Tomás a supervisionar com grande entusiasmo e uma direção questionável. A Joana ficou no meio de tudo, uma alegria tranquila a instalar-se no seu peito. E, no entanto, debaixo dessa alegria, um rasto de culpa infiltrou-se através dela. Ao ver o Tomás a puxar pela mão do Jaime, a sorrir para ele com o mesmo calor que outrora só reservava para o Ricardo, ela sentiu a dor da mudança. Ela estava a apressar-se demasiado nesta nova versão da vida? Era justo deixar que o Jaime encaixasse tão facilmente nestes cantos do seu mundo, mesmo que se sentisse natural, mesmo que se sentisse correto. Mas depois o Tomás riu, sem fardos, alegre, e ela recordou-se a si mesma. Isto não era um substituto, isto era uma reconstrução. E o Tomás estava a adaptar-se, não a esquecer. Esta não era a vida que ela tinha planeado, mas de alguma forma era exatamente a vida de que ela precisava. Pela tarde, o Ricardo chegou para o seu tempo programado com o Tomás. Ele ficou de pé,
de forma desconfortável na entrada, a assimilar as caixas por desembalar, a mistura de móveis velhos e novos, a energia de um lugar que ainda se estava a formar. Lindo lugar, disse depois de um momento. Assenta-o bem. Obrigada. Agradeceu por ele não ter dito melhor do que a nossa antiga casa. Sem comparações, sem vantagem, apenas reconhecimento. Pronto para a pizza, campeão? Perguntou ele ao Tomás, que estava ocupado a mostrar ao Jaime a sua nova enciclopédia de dinossauros. O Sr. J pode vir também? Perguntou o Tomás, com voz inocente e olhos esperançosos. O momento congelou. O Ricardo a olhar para o Jaime a olhar para a Joana, todos conscientes do frágil ecossistema do qual agora faziam parte. Hoje não, amigo, disse o Jaime suavemente. Este é o tempo do pai, mas talvez noutro dia, está bem? O Tomás assentiu. Abraçou o Jaime, depois os avós, depois a sua mamã. Eu amo-te, disse antes de ir para o carro. Sem tensão, sem drama, apenas o ritmo de algo novo e real a criar raízes. Enquanto a tarde se desvanecia na calma da noite, a Joana ficou de pé na sua porta e respirou. Os seus pais também se estavam a preparar para ir embora. A Carmo abraçou-a com força. Tu construíste algo bonito aqui, querida. E eu não me refiro só à casa, refiro-me a esta vida. Nós estamos a só uma chamada de distância, acrescentou o Roberto, embora vivessem a apenas 15 minutos de distância. Depois ficaram sozinhos, a Joana e o Jaime, na sua sala a meio de mobilar, enquanto o sol poente pintava as paredes em suaves tons de âmbar e rosa. Eu também devia ir, disse ele com suavidade. Deixar-te assentar. Fica, disse ela antes de conseguir pensar 2 vezes. Só para uma chávena de café. Eu acho que consigo encontrar as chávenas numa destas caixas. Eles sentaram-se no seu novo sofá, a beber café e a ver o céu a mudar de cores para além da janela. Eu tenho estado a pensar no que tu disseste, começou ela, sobre as tempestades e as raízes mais profundas. Fez uma pausa à procura das palavras. Eu acho que finalmente percebo. A tempestade não me destruiu, só me mostrou o quão fortes as minhas raízes já eram e onde elas precisavam de crescer novas. O Jaime assentiu, o seu olhar quente. A minha esposa costumava dizer que a cura não se trata de voltar a ser quem tu eras. Trata-se de crescer para te tornares em quem tu estás destinada a ser. A Joana sorriu. É isso que nós estamos a fazer? A crescer para nos tornarmos em quem nós estamos destinados a ser? Eu acho, disse o Jaime com cuidado, que nós ambos estamos exatamente onde nós precisamos de estar agora mesmo. Tudo o resto é apenas potencial. Ela adorava essa palavra. Potencial. Tinha promessas sem pressão, possibilidades sem exigência. Mais tarde, sozinha no seu novo lar, a Joana abriu o caderno da doutora Benites pela última vez. Escreveu: Hoje eu dei-me conta de algo. Esta jornada não se tratava de encontrar uma nova história de amor. Tratava-se de amar-me o suficiente para finalmente escrever a minha. Ela caminhou de um quarto para o outro, a endireitar um porta-retrato, a ajeitar uma almofada. No quarto do Tomás, os seus dinossauros ficaram de guarda sobre os seus sonhos. Na cozinha, a sua cafeteira vermelha reluzia na bancada, brilhante e audaz, exatamente como ela. Na sua mesa de cabeceira, colocou uma pequena roseira em vaso, um presente de boas-vindas do seu pai. Às vezes, ele tinha-lhe dito: tu tens que ser tanto o jardineiro como a rosa, a nutrir-te a ti mesma, a dares-te permissão para florescer. Ela abriu a janela do seu quarto, a deixar que o ar fresco da noite entrasse. Na distância, a buzina de um carro, um cão a ladrar,
o zumbido de uma cidade viva. E ali, naquele espaço que ela tinha lavrado com coragem, ela era ela mesma, não só a sobreviver, mas a florescer, não só a curar, mas a transformar-se, não só a existir, mas finalmente a viver de verdade. Conclusão. Querido amigo, é fácil acreditar que a força significa nunca se desmoronar, mas a verdade é que a força, a sério, se mostra no ato tranquilo e persistente de voltar a juntar as peças, mesmo quando as tuas mãos ainda tremem. Assim como a Joana, todos nós carregamos o peso de velhas histórias, algumas que nós nunca pedimos. Mas aqui tens o que os estoicos nos lembram. Não somos magoados pelo que nos acontece, mas pelo nosso julgamento sobre isso. As interrupções da vida não te definem, elas refinam-te. Tu escolhes que sementes criam raízes no solo da tua sobrevivência. E quando tu escolhes o crescimento, o amor e a verdade, tu não só te reconstruís, tu elevas-te. Tu não estás para trás, tu estás a tornar-te. Se esta história te comoveu, por favor, deixa um like. Partilha-a com alguém que precise de esperança e subscreve o nosso canal. Mais alguém pode precisar disto tanto como tu.